Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua paz, a fim de que os momentos que passaremos aqui juntos possam ser proveitosos e inspiradores para todos nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito. É uma alegria podermos atender ao convite, termos essa oportunidade de retornar a esta casa. Comentávamos aqui que nesta casa, em maio de 2018, nós fizemos a primeira transmissão ao vivo para o canal do NEP Paulo de Tarso, canal ou grupo que neste ano completa aí já os seus 10 anos também de atividade, mas lá em 2018 a gente estava fazendo a primeira transmissão ao vivo, então isso ficou registrado para nós, também é claro, a acolhida que aqui pudemos receber, então ficamos muito gratos e alegres pela ocasião de estarmos aqui novamente, ainda mais participando desse mês comemorativo, desse mês festivo, em que são destacados, realçados aí os 40 anos de trabalho desta casa, Ficam aqui os nossos votos de muita luz, de muita esperança, de muita fé e, acima de tudo, de muito trabalho, de muito serviço com Jesus e com Kardec, que muitos anos mais possam vir para todos os que fazem parte dessa família espiritual, seja neste plano, o dos encarnados, seja no plano espiritual, que certamente comparece hoje aqui também em peso para participar conosco dessa festividade. E para conversarmos então nessa noite, nós escolhemos um tema que está, digamos, bem vivo em nossa mente, em nosso coração, porque tem sido a última passagem que nós estamos estudando lá no NEP Paulo de Tarso, lá em São Carlos. Nós recém concluímos essa passagem. Então, resolvemos, digamos, sintetizar aquilo que foi colhido ao longo de várias semanas de estudo que nós realizamos em torno dessa passagem conhecida como a purificação do templo, ou outro nome em que ela aparece também, a depender da tradução que se utilize, da Bíblia, expulsão dos vendilhões do templo. É uma passagem muito conhecida, por vezes, a depender da abordagem que se tem, muito polêmica, porque se entra em elucubrações sobre o que de fato Jesus fez ou não. Nós vamos tentar trabalhar aqui buscando uma perspectiva mais ampla, claro, uma perspectiva mais elevada, buscando realmente aquele conteúdo moral por detrás dos símbolos, que é o que mais nos interessa. Mas para iniciarmos essa jornada de compreensão da passagem, da mensagem que Jesus quis nos transmitir com o auxílio do Espiritismo, nós vamos começar lendo os versículos que fazem parte dela, para depois a gente ir trazendo alguns pontos que consideramos serem os mais importantes. Claro que aqui, num esforço de síntese, nós ficamos lá pelo menos 1 mês e meio, se não 2 meses, claro, com reuniões semanais, estudando a passagem, versículo a versículo, buscando extrair o seu conteúdo tão enriquecedor para nós. Aqui, nós vamos tentar compilar aquilo que foi o produto dessas reflexões. É uma passagem que ela está narrada em todos os evangelhos, em todos os evangelistas, com ligeiras diferenças. A narrativa dos chamados evangelhos sinóticos, ela é mais similar, tem algumas sutilezas, inclusive uma dessas sutilezas é a que nos levou a escolher dentre as passagens, ou dentre as narrativas nos evangelhos sinóticos, aquela versão de Marcos, porque ela tem um detalhezinho que a diferencia da de Mateus ou de Lucas, por exemplo. Mas ela também está narrada lá no Evangelho de João, aí um pouco diferente a narrativa, mas a gente vê ali os elementos em comum. Então, nós selecionamos a versão de Marcos, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 15 em diante. Geralmente, a perícope é dividida do versículo 15 ao versículo 19. E está dito: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores, ou dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso ou utensílio, a depender da tradução, pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes
ou sumos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, ou ao entardecer, o Haroldo na tradução dele coloca ao entardecer, saiu para fora da cidade. A versão que nós lemos aqui é de João Ferreira de Almeida, né? Uma das versões aí dentre as tantas que temos de João Ferreira de Almeida. Essa aqui é a corrigida fiel. Mas quem tem lá a versão do Haroldo, por exemplo, a tradução do Novo Testamento do Haroldo, poderá conferir lá, inclusive tem algumas notinhas interessantes que nos ajudam. Essa, em suma, é a passagem que nós vamos tomar por referência para as nossas reflexões nesta noite. Mas, como a gente já disse ao início, o nosso propósito aqui não será nos deter nesse caráter polêmico que geralmente essa passagem adquire. Primeiro, porque seria nos determos muito no aspecto factual apenas, no acontecimento histórico de há 2000 anos. Não é isso tanto o que nos interessa, exatamente como Jesus procedeu ali, se ele fez um chicote ou não. Enfim, essa não é a questão mais importante, porque a gente poderia ficar aqui elucubrando, né, de várias e várias maneiras, como vemos às vezes no cinema, as cenas que são construídas em torno dessa passagem. Geralmente elas vão contar ali com elementos que não estão propriamente aqui, que são como que extrapolações de nossa parte. Então nós não vamos nos deter nisso. Apenas pontuaríamos que se o fato, o acontecimento, tivesse sido assim tão extravagante quanto geralmente ele é pintado, muito provavelmente Jesus teria comprado ali, arrumado ali uma complicação muito séria com os próprios romanos. Nós tínhamos a Torre Antônia, que ficava ali anexa ao templo, e qualquer indício de confusão na massa, na multidão, era logo abafada, porque os romanos temiam uma rebelião, que aquilo pudesse ser uma fagulha, gerando um caos, um problema maior. Então, isso já nos dá um indicativo. Será que foi tão extravagante, assim como a gente vê às vezes na pintura, na imagem que se faz nos cinemas, né? Jesus exaltado, gritando e tal? Ou será que temos aqui uma extrapolação da narrativa? Porque se tivesse sido assim, ao menos tudo indicaria que os problemas com os romanos teriam se acentuado, né, antes mesmo da crucificação. Então essa é uma coisa que a gente gostaria de pontuar aqui. E, claro, para a gente entender melhor a parábola em si, a mensagem que está sendo transmitida, nós vamos precisar também nos debruçar um pouquinho no contexto. Quando que se dá essa passagem ou esse acontecimento dentro aí do programa, né, da missão pública de Jesus? Entendendo alguns dos elementos do contexto, a gente vai conseguir aquilo que é a nossa grande finalidade, que é adentrarmos no sentido simbólico que carrega consigo um conteúdo moral extremamente valoroso e atual para a nossa aplicação. Não nos determos somente nesse aspecto, digamos, mais superficial, mais histórico do Evangelho, que diz respeito mais ao passado do que propriamente ao presente, para nos atentarmos àquilo no Evangelho que é atemporal, que é a mensagem espiritual, que Jesus transmitia por aquilo que falava, mas também por outras formas de ensino a que ele recorria. E essa passagem é uma ótima ilustração dessa outra forma de ensinamento a qual Jesus recorria algumas vezes no Evangelho e que, na verdade, fazia parte daquela tradição, daquele povo. Uma maneira de ensinar que foi muito utilizada, por exemplo, pelos profetas. Jeremias, Isaías, Ezequiel. Vamos ver muitos desses casos ou dessas abordagens que seriam conhecidas como encenações simbólicas, parábolas de ação, ações parabólicas, ações simbólicas. São nomes que designam um mesmo jeito, uma mesma abordagem, por vezes utilizada pelos mestres daquela tradição. Tanto os profetas que antecederam Jesus, a gente vai ver muitos casos como esse em Ezequiel, por exemplo, alguns outros no Novo Testamento, além daqueles efetuados por Jesus, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vamos ver um caso conhecido do profeta Agabo, aquele que vai encontrar o apóstolo Paulo em Cesareia, quando ele está voltando para Jerusalém a pedido de Tiago. Ali ele faz o que é uma encenação simbólica. Ele colhe o cinto de Paulo, se amarra a si mesmo,
como a dizer o que haveria de acontecer com o dono daquele cinto. Aqui, a gente vai entender que Jesus está servindo-se da ocasião para, por meio daquela ação simbólica, transmitir uma mensagem que diz respeito a todos os tempos. A nossa experiência com o sagrado, com o templo, e aí vamos refletir sobre a natureza desse templo, não só naquele tempo ou naquele templo material, mas num sentido muito mais amplo. E quando que se dá isso aqui? Jesus, na sua última ida a Jerusalém, portanto, pouco antes de ser preso e levado à crucificação, é que ele realiza, ele promove aqui essa ação. Ação esta que, como a gente vê pela própria narrativa do Evangelho, foi precedida por uma outra ação simbólica muito interessante, que está muito conectada com essa ação chamada purificação do templo, né? Qual que foi a ação anterior que ele realiza? Quando sai de Betânia com os discípulos em direção a Jerusalém, ele vê uma figueira, procura os frutos na figueira, mas não os encontra, apenas folhas. E então, aquela figueira, quando os discípulos voltam no outro dia, ela está seca, depois das palavras de Jesus. E ali nós temos já um indicativo do que Jesus estava transmitindo em termos de mensagem, porque a figueira não era senão uma representação do povo de Israel, que, tendo recebido mais conhecimento espiritual, deveria estar traduzindo, ofertando aquele conhecimento às demais nações, aos demais povos, na forma de frutos, de transformação. No entanto, só havia folhas. O brilho do intelecto, né? O culto da forma exterior, o apego excessivo às formas exteriores, sem qualquer produção mais efetiva. Então, a figueira é uma representação daquele povo e dos compromissos que havia assumido por terem recebido a primeira revelação junto aos outros povos. Mas ela passa a ser também uma representação de todos aqueles em todos os tempos que, tendo recebido mais recursos do alto, devem corresponder também em frutificação para os seus irmãos. Kardec vai comentar essa passagem depois do Evangelho segundo o Espiritismo, falando, por exemplo, dos médiuns, dos oradores, daqueles em que há muitas e belas folhas, uma copa assim, né, reluzente, encantadora, mas que, olhando mais de perto, não tem produzido frutos, ou seja, sua vida não tem correspondido, não tem transformado o conhecimento recebido em algo que possa nutrir, orientar, educar, esclarecer outros corações. Então passa a ser uma figura imortal de Jesus. E o que é o grande símbolo, né? Às vezes tão mal compreendido, da figueira que seca? Muitas pessoas verão ali apenas uma crueldade de Jesus, uma dureza de Jesus, quando na verdade é uma demonstração do que a própria lei de causa e efeito nos ensina. Aquele que não se aproveita dos recursos recebidos encontrará mais à frente na jornada a experiência de secar-se. Ou seja, as dores, as lutas, as expiações por não ter aproveitado o solo, o adubo, o sol, a chuva e transformado aquilo em fruto. Ou seja, todos os recursos da vida. A gente vivencia então a dor, que nos seca, que nos restringe, que nos limita, para nos fazer renascer agora mais conscientes, mais produtivos na seara de Deus, no jardim de Deus. Então, outro cuidado que a gente precisa ter na abordagem de passagens como essa, a da figueira que foi ali, entre aspas, amaldiçoada por Jesus, ou mesmo a da purificação do templo, é o cuidado de não projetarmos perspectivas, sentimentos nossos do Cristo. Porque geralmente pintamos essa cena com um Jesus agressivo, exasperado, quase que raivoso? Porque é a nossa maneira, muitas vezes, de proceder. Jesus, em alguns momentos no Evangelho, se mostrou firme, enérgico, mas temos certeza de que no seu coração não ia nada de raiva, de revolta, de ódio, de agressividade. Nós é quem muitas vezes projetamos no Cristo características que ainda são nossas. Então, cuidados que nós precisamos ter ao abordar passagens como essas um pouco mais desafiadoras, às vezes até polêmicas. Cuidado de não nos determos só no relato material, do relato literal em si, que seria ainda pura superficialidade, buscarmos um sentido mais profundo, que geralmente estará por detrás dos símbolos, e o cuidado de não projetarmos perspectivas nossas, características nossas, né, no Cristo e ali em colaboradores seus.
Então, a gente já viu aqui a passagem que foi precedida por essa outra da figueira, do encontro com a figueira, em que Jesus já traz ali uma mensagem de que a sua estada em Jerusalém naquele momento e os atos que ele teriam seriam atos como que de aferição do aproveitamento dos recursos recebidos. Ali ele traz uma mensagem muito direta aos fariseus, aos doutores da lei, que certamente entenderam a menção sutil que fez a eles com a passagem da figueira e principalmente com essa passagem da purificação do templo. Quando que se deu isso? Já falamos no final da vida de Jesus, sua última ida a Jerusalém, que coincidia também com uma das principais festas do povo, que era a festa da Páscoa. Nós tínhamos 3 festas principais e, segundo a tradição, todo judeu deveria buscar dirigir-se a Jerusalém nessas 3 festas principais. Nem todos o faziam, mas a proposta era essa, mesmo os judeus que moravam no entorno do Mediterrâneo, os chamados judeus da diáspora, aqueles que não viviam ali propriamente em Israel, mas que durante esse período, principalmente na Páscoa, talvez que fosse uma das principais, se não a principal das 3, eles se dirigiam de modo que a população da cidade multiplicava de maneira assim impressionante e toda a festa girava muito em torno do templo, da figura do templo e dos sacrifícios que eram feitos ali no templo. Então, os judeus que vinham para participar da festividade, cada um deles tinha que fazer as ofertas no templo. E a depender da condição monetária de cada um, variava o tipo de animal que era ofertado, dentro da compreensão deles à época. Então, os mais aquinhoados ofertavam os cordeiros. Então, milhares e milhares de cordeiros eram ali ofertados no período da Páscoa no templo. Os menos aquinhoados ofertavam as pombas, ou as rolinhas, que eram o que eles conseguiam. Então o templo vivia numa dinâmica, assim, numa movimentação impressionante, especialmente ali naquela região mais exterior do templo, que era conhecida como átrio dos gentios. O templo era dividido basicamente em 3 partes principais, um anel mais exterior, embora fosse um quadrado, um retângulo, mas a parte mais exterior era chamada de átrio dos gentios, que era utilizada muitas vezes até como um local de passagem dentro da cidade, entre uma porta e outra, entre um local e outro, Então, uma região bem movimentada. Mas internamente no templo nós tínhamos o chamado lugar santo, que era frequentado pelos sacerdotes, e lá no íntimo, lá no interior do templo, nós tínhamos o Santo dos Santos, que só era acessado pelo sumo sacerdote uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação dos pecados. Lá o sumo sacerdote adentrava para ofertar uma expiação dos pecados de todo o povo. Mas a gente está trazendo esses elementos contextuais, históricos, porque eles serão extremamente importantes para entendermos a mensagem que Jesus quer transmitir com a ação. Porque a grande preocupação de Jesus, e aqui a gente já começa a entrar nessa abordagem dele por meio de uma ação parabólica, em que a ação está comunicando algo que não diz respeito só àquele momento que está sendo vivido, mas algo em relação ao porvir também. A grande finalidade de Jesus, ou preocupação de Jesus ali, não era propriamente com aquele templo material e com o que ali se fazia. Claro que a postura dos que ali estavam vai ser questionada, mas a grande preocupação de Jesus não era com aquele templo, porque ele sabia que aquele templo haveria de passar. Ele mesmo disse, quando os discípulos falam da beleza das colunas do templo, ele fala, não sobrará pedra sobre pedra. E no ano 70, de fato, Tito, esmagando ali a revolta dos israelitas, destrói também o templo. Então, Jesus ele vai se servir daquele templo, das circunstâncias ali naquele templo, da postura das pessoas, até dos personagens que ali estavam, para nos convidar a uma reflexão mais ampla acerca da nossa relação com o templo, entendido em sentido mais profundo, não os templos de pedra, mas o templo para o qual todos os templos de pedra apontam. Na verdade, Jesus, por meio dessa cena que ele vai construir ali, visa despertar-nos para a nossa relação com o sagrado da vida, para a nossa relação com o templo mais íntimo,
para a nossa relação com Deus. Como nos temos portado nessa relação. O que temos de fato mantido e cultivado dentro do templo mais fundamental. E o que dali precisaremos expulsar. O que precisaremos remover desse templo que é o mais fundamental de todos. E nesse sentido, o próprio Evangelho já nos traz considerações muito importantes para renovar a nossa conceituação em torno do que seja esse templo, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 13, temos um altar. Como a nos dizer que todos os templos de fora, os altares de fora, os altares e templos exteriores estão a serviço da descoberta do templo íntimo. É o que Emmanuel vai nos dizer, comentando essa fala de Paulo, no livro Fonte Viva, capítulo 93, mensagem chamada Altar Íntimo, ele diz: todos os templos de pedra têm a finalidade máxima de nos despertar a consciência para o templo íntimo, para a relação profunda de comunhão, de fidelidade ao Criador da vida e às suas leis. Por isso, Paulo também acrescenta na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Jesus se serve do cenário do templo exterior para nos projetar uma reflexão sobre a condição do nosso templo interior. O que está ali? Quem está ali que não deveria estar? Que tipo de posturas estão sendo cultivadas ali que não deveriam estar sendo cultivadas? Ele mesmo havia mencionado, quando em João capítulo 2, versículo 19, fala mais uma vez desse templo, né, e que esse templo, em sendo destruído, ele edificaria um novo templo em 3 dias, Jesus nos traz uma indicação muito clara de que o verdadeiro templo não é senão o Espírito. Porque ele faz uma referência à sua ressurreição, ao seu retorno em Espírito. E no fundo diz, olha, em 3 dias vos ensinarei a entender o que é o verdadeiro templo. Fazendo aqui uma abordagem que muitas vezes se faz no Evangelho em termos temporais, considerando esse um dia como um período de 1000 anos, né? Com base no próprio Salmo de que Simão se serve, para o Senhor, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Se a gente pensar um dia como sendo um período de 1000 anos, nós chegamos onde? No exato 3º milênio que nós estamos vivendo, após a vinda de Jesus. E ele disse, em 3 dias, ou em 3 milênios, vos ensinarei a compreender o que é o verdadeiro templo. O que o Espiritismo não está a nos ensinar hoje, em pleno 3º milênio, a realidade desse templo íntimo, que uma vez descoberto, toda a terra então será templo, porque o Espírito levará consigo próprio o templo interior. Estará adorando a Deus onde estiver. Não é por outro motivo que Emmanuel inicia o seu comentário a textos do Evangelho, no livro Caminho, Verdade e Vida, logo no prefácio, dizendo-nos o seguinte: para o Senhor não existem barreiras divisórias entre templo e oficina. Toda a terra é ao mesmo tempo seu altar de adoração e o seu campo de serviço. Percebe a dimensão do que está sendo feito, do trabalho que está sendo realizado desde a vinda de Jesus? No fundo, um convite, um incentivo, um estímulo a descobrirmos esse templo em nós, a purificarmos esse templo em nós, para que então tudo o que façamos na terra seja um ato de adoração. Para que então entendamos que a vida como um todo, o fato de aqui estarmos encarnados, todos os recursos que recebemos, tudo isso é sagrado. Nós estamos dentro de um templo em toda parte, desde que o nosso templo esteja assim aberto, né? Esteja ali preparado, tenha sido descoberto. Então, o cenário que Jesus escolhe para essa ação é apenas, digamos, um símbolo, é apenas um recurso de que ele se serve para trazer uma mensagem muito mais profunda. De repente, nós saímos daquele templo lá onde Jesus está dialogando com os cambistas, com os vendedores de pombas, com os doutores da lei, e estamos nos vendo agora dentro do nosso templo e percebendo que esses personagens e posturas aqui estarão. Aqui estarão. Porque lá, qual a finalidade deles?
Como dissemos, os judeus vinham de todas as partes, precisavam fazer as ofertas no templo. Precisavam então trocar dinheiro para adquirirem os animais e fazerem a oferta. Então por isso tinham os cambistas. Por isso estavam ali os vendedores de pombas, para aqueles que tinham menos recursos. Mas agora a gente vai buscar entender o que isso representa nesse templo interior. E o que Jesus quis nos dizer ao derrubar a mesa dos cambistas, ao derrubar a cadeira dos vendedores de pombas, ao afastar dali os animais que ali estavam naquele átrio dos gentios. Porque, já temos aqui uma informação interessante, ali em tese deveria ser um ambiente a ser frequentado por judeus e pelos gentios, pelas outras nações. Seria a única parte do templo em que eles poderiam estar. Mas ali tinham dificuldades de estar. Por quê? Os judeus haviam convertido o átrio dos gentios num grande mercado a céu aberto. Vocês imaginam só o cheiro, o barulho, o ruído. Era uma certa estratégia até de que se serviam para não comungarem com os outros povos. Não davam espaço para ali eles estarem, porque haviam enchido aquele espaço com outra coisa. Por isso Jesus mais adiante vai dizer: será casa de oração para todas as nações. E o que eu estou vendo aqui? Uma estratégia para não acolher a todas as nações. Por que a gente escolheu a versão de Marcos? Porque Marcos é o único que coloca esse trechinho, todas as nações. Isso aqui é uma citação, gente, do profeta Isaías. Isaías 56, 7. Jesus resgata uma fala de Isaías. Minha casa será casa de oração para todas as nações. Mateus não põe a citação inteira, só um trecho. Minha casa será casa de oração. Marcos faz questão de pôr para todas as nações. O outro trechinho, vocês têm tornado ela covil de ladrões, também é uma citação. Jeremias 7,11. Como a dizer que era algo antigo. Há muito tempo os profetas vinham alertando o povo: vocês estão fazendo do templo somente um mercantilismo da fé, somente uma maneira de manterem-se fechados em si mesmos, não comungando com os outros povos, aferrados às formas exteriores de culto e esquecidos da finalidade de fraternidade e aprendizado que ele deveria ter. Então, a gente, a partir do contexto, já vai entendendo uma série de mensagens que estão ali implícitas e que, quando trazidas para um plano interno, ficarão ainda mais claras e serão ainda mais belas. Porque agora a gente vai tentar entender os personagens que estão. Já fizemos a transposição, não estamos mais no templo em Jerusalém há 2000 anos. Nós estamos agora dentro do nosso templo interior. Pode ser o nosso coração, pode ser a própria vida, porque a vida em si é um templo, gente. A vida em si ela é cercada do sagrado, do divino. Nós é que não temos percebido isso. Então nós vamos pensar agora essas posturas dentro do templo, as personagens que ali estavam. Tínhamos os animais, tínhamos os cambistas, tínhamos os vendedores de pomba. E temos o Cristo, que começa então a desarticular e a afastar dali essas personagens. Agora, o que ele quer dizer com isso? Ele estava só preocupado com aquele tempo, com aqueles cambistas, com aquele dia? Óbvio que não. Ele estava falando de algo muito mais amplo. Olha, cuidado com esses cambistas aí dentro. Cuidado em conservar a animalidade dentro do seu templo. Cuidado com os vendedores de pombas. Para que o seu templo esteja purificado, é preciso que daí sejam retirados. E aí a gente vai tentar entender, então, o que representa cada um desses elementos. A figura dos animais é mais compreensível. A animalidade é em nós. O próprio símbolo, ou o próprio ato, do sacrifício dos animais, embora hoje assim nos soe tão doloroso, às vezes, tantos animais que ali eram sacrificados, mas aquilo também tinha uma certa mensagem por detrás. O convite a sacrificarmos a nossa animalidade a serviço da espiritualidade. Removermos em nós tudo aquilo que é material que trazemos do passado, que foi útil em outros tempos, mas que agora não mais nos serve. Então, o egoísmo, e as outras formas tantas que trazemos dos estágios anteriores, que dali precisarão ser removidos. Se conservarmos no nosso templo, no templo do coração, no âmbito do sentimento, essa animalidade outrora, as nossas ações vão refletir essas mesmas posturas. Então, enquanto não removermos dali, o templo não estará
purificado, renovado para refletir novas posturas, porque tudo começa na base do sentimento. Diz Emmanuel, sentindo pensas, pensando realizas, né? Por meio da fala, por meio da ação. E realizando, criamos o nosso destino. Então a gente já consegue entender essa remoção, digamos assim, que Jesus vai fazer ali da animalidade daquele recinto do templo. Mas e os cambistas? Entendamos esse personagem antes como sendo uma postura. E quando nós olhamos para a nossa experiência religiosa ao longo dos séculos, nós percebemos que muitas das vezes ela tem sido essa postura de mercantilismo, de troca de interesses, em que não entendemos o verdadeiro câmbio a ser feito na vida. Porque qual a grande finalidade da encarnação, gente? A gente recebe recursos materiais, o corpo, a saúde do corpo, o alimento que a gente vai comer, as roupas que nos vão proteger das intempéries, a moradia, a profissão, tudo mais. A gente recebe recursos materiais para convertê-los, cambiá-los. O que é câmbio? Quando eu vou fazer o câmbio lá no aeroporto, eu vou trocar uma moeda em outra. Então a gente recebe recursos materiais para cambiá-los em recursos espirituais. Mas muitas vezes nós queremos fazer o quê? O inverso. Queremos fazer de Deus o patrono das nossas ilusões, dos nossos exageros, dos nossos devaneios materiais. Queremos cambiar valores espirituais em facilidades materiais, em comodidades materiais, buscando fazer um câmbio invertido na lógica da vida. E é então que Jesus, a representar o Evangelho operando dentro de nós, quando o Evangelho começa a penetrar o templo do coração, ele vem e derruba a mesa dos cambistas. Como a dizer assim, é cessada agora, ou precisa ser cessada, essa lógica de interesse, de escambo nas trocas com Deus. Não tomá-lo como patrono das nossas ilusões, nossos anseios de grandeza material, mas antes nos colocarmos como servidores seus para aplicar o que dele foi recebido, convertendo em crédito espiritual, em valores do Espírito. Então, quando nós temos o símbolo de Jesus derrubando a mesa dos cambistas, é o Evangelho dentro do ser, derrubando esse modus operandi que há muito ele vinha operando. Só se aproximava da religiosidade, do templo, do Evangelho, para satisfazer um interesse. Satisfeito o interesse, afasta. Começou a sofrer de novo, volta. Então é a lógica de um câmbio invertido. Com o Cristo, isso é desarticulado para a gente entrar no verdadeiro câmbio da vida. Recebe recursos, agradece, sejam eles quais forem, e põe em serviço para produzir valores do Espírito. Para ilustrar isso, gente, eu me lembrei de um trechinho que está no livro Nosso Lar, capítulo 27, intitulado Trabalho, enfim, quando André Luiz vai começar a trabalhar nas câmaras de retificação. Depois de muito tempo ali, treinando, esperando, chegou a hora de trabalhar. E ele está com o Tobias e, em determinado momento, eles passam ali por alguns espíritos que haviam sido acolhidos da região do umbral, daquelas regiões sofredoras, e eles estavam bem desequilibrados, bem perturbados. O André fica impressionado com aquilo e tal, e ele começa a conversar com o Tobias sobre aquela condição deles. O Tobias fala que aquilo havia sido um produto das próprias escolhas deles, e em determinado momento ele diz assim, são contrabandistas da vida eterna. Contrabandistas da vida eterna. Como assim, né? Pergunta o André. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do Espírito. Então, usaram os recursos do Espírito, os recursos recebidos, melhor dizendo, da matéria, para angariar valores espirituais? Não. Acreditaram que o que ajuntavam materialmente teria o mesmo valor após a alfândega da morte. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei, a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também,
oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Olha a figura dos cambistas, dos negociantes portas adentro do coração. Sua relação com Deus não é baseada numa verdadeira busca de espiritualidade, mas ainda num negócio de interesses pessoais. Enquanto me convém, busco ao Criador, busco a religião, busco ao Cristo, ao Evangelho. A partir do momento que aquilo não convém mais aos meus interesses imediatistas, afasto. Porque a minha lógica ainda é desse negócio imprevidente, de quem não compreendeu a finalidade da vida e dos recursos na matéria. Esqueceram de cambiar, olha a palavra que ele usa, cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Olha como fica claro para a gente o que o Evangelho vai produzindo no nosso coração. Jesus chega e derruba essas mesas, essas posturas, esses hábitos com os quais estávamos acostumados de ver em Deus um servidor nosso e não oposto. Como diz Emmanuel, quantos comparecem às casas religiosas do mundo querendo falar ao Senhor e quão raros ali comparecem querendo escutá-lo? Quantos dali não se aproximam já ansiosos por facilidades ou por alguma forma de comodismo? Ele comenta no livro Fonte Viva, capítulo 112, uma mensagem chamada Que Farei, que é um trechinho de uma fala do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, o Emmanuel vai dizer assim, que milhares de criaturas se aproximam do Evangelho para o culto inveterado do comodismo. E aí a gente consegue até entender Jesus derrubando a cadeira dos vendedores de pombas, porque a gente quer chegar no Evangelho, achar uma cadeira, sentar e ficar ali de boa, tranquilo, só recebendo. Vem Jesus e tira-nos a cadeira, fala, levanta, serviço, movimento, dinamismo. Então não é por acaso essa cena que é ali construída. No fundo, Jesus fala de posturas que precisam ser desativadas, e é o trabalho do Evangelho dentro do ser. Onde antes existia muita expectativa, muita cobrança em relação a Deus, ao alto, agora há disposição e boa vontade. Não estou mais aqui para exigir, Senhor, para definir os meus moldes de serviço, os critérios, os requisitos que tenho. Estou aqui para entender os seus critérios e os seus requisitos. Não estou mais a buscar no Evangelho isenção de lutas ou facilidade, uma cadeira acolchoada para me assentar. Entendi que com o Evangelho a cadeira é removida, que é para levantar, caminhar e operar. É o que o Cristo vai fazendo no nosso templo interno, desarticulando esse câmbio equivocado, a postura de comodismo, que é o que o Tobias está dizendo aqui. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Milionários de sensações, de imediatismo, de prazer, de facilidade, que, de um momento para outro, pela morte, são transformados em mendigos da alma. Então, por isso que o Evangelho é impactante, por isso que Jesus é enérgico. É a energia do Evangelho dizendo, aproveita enquanto tem tempo, para não chegar depois e passar por uma surpresa como essa, de ver-se da noite para o dia como um mendigo da alma, sem nada ter ajuntado de fato, para não estarmos depois na condição, só para ilustrar, do avô do André Luiz, que é encontrado pelo próprio nas regiões sombrias do mundo espiritual, apegado ali em fragmentos de lama que considerava ser moedas, às quais havia dado tudo durante a sua existência. Então, um gesto que parecia assim meio sem sentido, não coadunar tanto com Jesus, de repente nos transmite uma reflexão profunda. Ou renovamos a nossa experiência de religiosidade, ou fazemos dela um compromisso de verdade com a fidelidade à lei divina,
com executar a vontade divina, ou seguiremos nos velhos padrões de nos fazermos, às vezes, milionários de sensações, de favores e facilidades do mundo, para nos vermos amanhã, mais uma vez, mendigos da alma, a terem de recomeçar. Jesus vem desarticular tudo isso. Então expulsa do nosso templo a postura de cambistas, esse mercantilismo, esse interesse mesquinho que muitas vezes ainda partilha do nosso templo. A postura dos vendedores de pombas, que representa não só o comodismo, mas aqueles que vendem e compram ilusões. Porque quando não vivemos de fato a espiritualidade como ela nos foi proposta, nós tanto nos acomodamos em ilusões, como também as vendemos para outrem. Quando dizemos pela nossa própria vida que religiosidade é isso aqui, só frequentar, só atentar para o aspecto exterior, nós estamos comprando e vendendo ilusões para aqueles que nos veem. É a postura do vendedor ali. Se você ofertar essa pombinha, você estará quite com Deus. Ele vendia uma ilusão e usufruía daquela ilusão, a que ele também se aferrava. Nós não fazemos muito diferente muitas vezes. Espiritualidade é isso. Vai uma vez por semana lá, ouve, volta para casa e esquece depois o resto da semana aquilo. Isso é comprar uma ilusão e vendê-la aos outros. Espiritismo é isso. Seguir o Cristo é isso. Olhemos para a história do cristianismo, quantas ilusões como essa já não vendemos. Compra o seu lugarzinho lá. Faça isso aqui, aspecto exterior, ritual exterior, e estarás garantido no céu. Isso é a cadeira dos vendedores de pombas, dos acomodados que vendem acomodação. Uma religiosidade à moda da casa. Aquilo que me convém. Começou a incomodar, começou a dar trabalho? Não, isso não, tira. Isso é vender ilusão. Os verdadeiros seguidores do Cristo jamais venderam ilusão. Olha para a vida de um Chico, olha para a vida de um Eurípides. Vê se eles estavam assentados na cadeira vendendo as pombinhas. Não estavam. Estavam apresentando o que de fato é seguir a Jesus. É luta, é esforço, é movimento. Então isso é a mensagem implícita no ato de Jesus. Mas ele faz mais. O versículo seguinte diz que ele impedia os que caminhavam, passeavam pelo templo transportando vasos, utensílios. O que ele quer fazer? O que ele quer dizer com isso? De novo, tudo que nós temos na matéria não é senão o quê? Utensílio. Material didático. Recurso para a aquisição dos verdadeiros valores. Acontece que tem muita gente na matéria passando desavisado pelo templo, apegado aos utensílios e esquecido da verdadeira finalidade da existência. Porque nessa nova compreensão, a gente falou do templo como espírito, como coração, mas a própria encarnação, a terra em si não é um templo. Tudo que nos cerca aqui não é sagrado, não é divino, não deveria estar a serviço do nosso progresso, da nossa evolução. Agora, tem milhares e milhões de criaturas que passam pela existência sem reconhecerem o sagrado do tempo, das possibilidades, das oportunidades, dos recursos, da natureza. Passam distraídas, apegadas aos utensílios e esquecidas da sacralidade daquilo que lhes cerca. Não conseguem ver que estão dentro de um templo. Um exemplo. Quantas e quantas criaturas todos os dias não fazem, não convertem o seu lar, ao invés de um ambiente de paz e de harmonia, num ambiente de disputas, de azedume, de palavras menos felizes. Essa criatura, ela está dentro de um templo sem conseguir ver. Porque o que se processa num lar, gente, na reunião de espíritos que são colocados juntos no âmbito de um lar, é algo do mais sagrado que nós poderíamos conceber. O processo de misericórdia envolvido na reaproximação de espíritos é algo de uma grandeza que nós não temos condições de aquilatar. Só que tem criaturas que passam por isso, por esse local, por esse recinto, todos os dias, apegadas aos utensílios, preocupadas com o carro, com a roupa, com a conta, sem olharem para o templo em que elas estão, distraídas com o utensílio e esquecidas do templo que as cerca.
da oportunidade sagrada que as envolve. Então é isso que Jesus está dizendo. Ele começa a impedir os que passavam pelo templo com os seus utensílios, como a dizer assim, uma vez que o Evangelho entra na nossa vida, ele chega e faz assim, para e analisa para onde você está indo, onde você está, por onde você está passando e a que você está dando mais atenção e valor. Sabe aquela parada da vida que às vezes surge na forma de uma enfermidade? Na forma de uma dor? É Jesus entrando no templo da nossa existência e falando, para meu filho, você está tão apegado ao utensílio que esqueceu da finalidade. Do porquê você está passando aqui. Você está passando dentro do templo e não está vendo. A vida é o templo. Você está cercado de possibilidades sagradas e não está enxergando. É isso que o Evangelho faz conosco. Um para e pensa, para e reflete. Você vai dar tudo ao utensílio? Toda a sua atenção vai ficar para o utensílio? Para o corpo, para o emprego, para a roupa, para a vestimenta, para a conta? É isso mesmo que você vai fazer? Ou você vai aproveitar o utensílio, dele serviço, mas sem deixar de ver o que o cerca, sem perder a visão de conjunto? É isso o que o Evangelho vai fazendo conosco. O Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que ilustra bem isso. Ele vai comentar um versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15, que é aquela frase que Pedro ouve numa visão mediúnica que ele tem pouco antes de ser convidado a visitar o centurião Cornélio. Ele ouve lá da espiritualidade, não tornes tu comum o que Deus purificou. Essa frase, ela tem lá o contexto dos alimentos que ele considerava puros, aqueles que não eram. Ele dizia respeito também ao fato dele ainda ter preconceitos contra os gentios, porque ele seria convidado por Cornélio, que era um romano, a ensinar o Evangelho, e ele não iria, porque um judeu não entraria na casa de um gentio. Mas ele ouve essa frase e ele então entende, quando chega o convite, olha, Jesus está me dizendo que eu não posso tornar impuro, eu não posso diminuir o valor daquilo que Deus purificou. Cornélio é tão importante para Deus, os gentios, os romanos, são tão importantes para Deus como a nossa nação, como o povo de Israel. Mas Emmanuel vai pensar essa frase e trazer para um contexto ainda mais amplo. E ele vai dizer, capítulo 23 do livro Fonte Viva, ante o sublime, o homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Então você está caminhando vida fora, tão aflito por isso, por aquilo outro, que é problema do mundo, que é questão de relação ainda não bem trabalhada, você está tão aflito por aquilo que é tão mais imediato e tão mais rasteiro, e esquecido de vislumbrar as glórias que te cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Então, você olha para uma árvore, para uma flor, você olha para o sol, você olha para o firmamento, você olha para o mar, você olha para tudo aquilo que nos cerca. Temos da natureza, da obra divina. Quantos séculos ali estão envolvidos de investimento do amor e da sabedoria divina para compor o cenário da nossa evolução? Então nós estamos cercados desse amor, nós estamos cercados da presença do divino, do que é sagrado, e estamos tão preocupados com melindres, com rusgazinhas do cotidiano, com aspectos secundários ou mais acessórios da vida material, apegados ao utensílio, esquecidos da grandeza que nos cerca. E ele traz várias perguntas. Quantos milênios para a formação das rochas? Quantos ingredientes se harmonizam na composição de um raio de sol? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação da complexa máquina orgânica, o nosso corpo, de que o Espírito se serve, em que o Espírito se manifesta?
Tudo isso, gente, é sagrado a nos envolver, para o qual não atentamos. Tão absorvidos que estamos tantas vezes pela vida material. Vem o Evangelho e diz, olha melhor para o seu entorno. Perceba a presença, o amparo, os recursos que te têm sido ofertados. Não caminhe pela vida distraído. Não caminhe pela vida sem olhar de fato para as coisas e sem saber para onde você vai e o que você busca. Por isso ele acrescenta mais adiante, não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Olha o verdadeiro câmbio aqui. Câmbio do material para o espiritual e não o inverso. Cada dia, louva o Senhor. Ou seja, adora, faz da tua vida um templo, onde for e todo dia. Louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. E aí ele conclui mais adiante, não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então isso que representa o fato de Jesus ter parado os que simplesmente andavam pelo templo, apegados aos seus utensílios, sem perceberem o que estava acontecendo, sem perceberem o que os cerca. E aí entra o momento talvez mais firme de Jesus, quando ele volta-se, para lá os doutores da lei, os escribas, e dizem, a minha casa será casa de oração para todas as nações, e vocês a têm tornado um covil de ladrões. O que Jesus está dizendo, gente? Já falamos aqui. Fundamentalmente, onde é a casa divina? Ou onde ela deverá estar? Onde ela deverá ser encontrada? Paulo já não disse? Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o seu coração, purificado dessas coisas, interesse pessoal, orgulho, vaidade, apego à matéria, ele vai se tornar o que ele deve ser. Uma casa de oração, ou seja, um ambiente onde verdadeiramente a presença divina se manifesta. Um portal por onde o Criador pode realmente atuar no mundo. Para que Deus aqui o preencha, é preciso primeiro expulsar esse espírito de mercantilismo, de comodidade, de apego à matéria, de distração, de inércia. Feito isso, o nosso coração vai se fazendo de fato morada de Deus, casa de oração. Porque orar aqui é muito mais do que simplesmente expressar algumas palavras bonitas. Orar é fazer de tudo serviço a Deus, A oração é tratada no Livro dos Espíritos dentro da lei de adoração. E a lei de adoração é orar a Deus, ou adorar a Deus é aproximar-se dEle, fazermos instrumentos dEle. Então será casa de oração. O nosso coração precisa ser de tal modo purificado que, a partir de um determinado momento, tudo que nele existir, todo sentimento, será uma oração a Deus. Leon Denis diz assim, numa de suas obras, chegada a uma certa altura, todo pensamento se torna uma oração. Chegada a uma certa altura, a criatura converte todo pensamento seu num ato de adoração a Deus, de oração. Então, quando a gente purificar o coração, tudo que aqui passar será um ato de louvor, de oração a Deus, transformado em ação, transformado em realização. E mais, ele diz, para todas as nações. A gente já explicou um pouco disso aqui. Os judeus, lá naquele tempo, usavam essa estratégia. Vamos encher o ato dos gentios de bicho, de confusão, de tal, que é para não ter gentio nenhum ali, não para caber mais ninguém. Agora, isso não está tão distante do que nós fazemos. Quantas vezes a gente não enche o nosso coração de certas coisas para nos justificarmos de não acolhermos certas pessoas, de não sermos doces e brandos, amenos com certas pessoas. Então, quantas vezes, por guardarmos aqui dentro ainda certos melindres, certos ressentimentos, certos interesses, expressões de orgulho, de vaidade, a gente não vai excluir certas pessoas desse convite à comunhão fraterna. Um exemplo.
fulano de tal tem essa visão de mundo, esse espectro político. Com ele eu não converso, com ele eu não comungo. Agora Jesus está falando assim, o seu coração deve ser uma casa de oração a receber todas as nações. Em outras palavras, todo e qualquer espírito, porque as nações aqui representam as mais diversas condições espirituais. Todo e qualquer espírito deve encontrar em você alguma manifestação do divino. Que seja o silêncio, que seja uma prece. Mas ele deve ver no seu coração um templo onde Deus se manifesta. Ele pode pensar o exato oposto de você. Vocês podem não coadunar ali em nada, nenhuma ideia, mas ele é seu irmão. Então que o seu coração expresse para ele pelo menos um acolhimento, um olhar respeitoso, uma oração ou o silêncio. Então não feche o seu coração a ninguém. Todas as nações devem encontrar no seu coração algo do divino. Por mais equivocado seja o espírito, por mais ele tenha se mergulhado no crime, nos desvios, que no seu coração ele possa ter o primeiro contato, talvez depois de muito tempo, com algo do divino. É isso que Jesus está dizendo. Nós teremos transformado o nosso templo em casa de oração para todas as nações no dia em que todas as pessoas que conosco travarem contato, de nossa presença sairiam um pouquinho mais próximas de Deus. Aí nosso coração terá sido convertido numa casa de oração para todas as nações, para os espíritos de todas as condições, de todas as etnias, de todas as visões políticas, de todas as condições sociais. É fazer do coração um templo aberto, de serviço, de acolhimento, embora possam existir naturalmente as divergências, visões distintas, mas nunca a dissensão, como diz Bezerra. Poderemos divergir, poderemos debater, mas dissentir jamais. Porque nada deve afastar de nós o espírito de comunhão fraterna. Então, a estratégia que eles usavam lá para se manterem fechados, insulados em si, nós muitas vezes fazemos hoje. Não, eu penso assim, então os que pensam fora, está fora da minha vida, não quero nem ver, não quero nem papo. Uma coisa são os laços de simpatia. Você vai ter mais simpatia com determinados espíritos que já estão em faixas de busca, de interesses mais próximos. Agora, que todos encontrem em você algo de nobre, algo de elevado, algo de divino, algo do amor. É isso que Jesus diz. Porque se assim não o fazemos, o que nós nos tornamos? Ladrões. Entenda porque logo depois ele fala, vocês transformaram isso num covil de ladrões. Porque Deus alcança a criatura por meio da criatura. Agora, quando uma criatura que recebeu tanto dele em termos de conhecimento resolve não servir, o que ela está fazendo? Furtando. Quando a gente se furta de servir, de ajudar, por preconceito, por orgulho, por vaidade, por ressentimento, nós transformamos o que deveria ser uma casa de oração para todas as nações num covil de ladrões. Porque existem furtos das mais diferentes naturezas, gente. O mandamento não furtará, a semana vai comentar, no livro Justiça Divina, capítulo 3. E ele diz assim, existirão muitos que não furtarão mais bens materiais do próximo. No entanto, furtarão alegria, esperança, equilíbrio, confiança. Se chega uma criatura, passa por mim, desanimada, desalentada, e eu não me proponho, disponho a servir minimamente com um olhar, com um abraço, que seja, porque fulano pensa de tal modo, porque fulano fez isso ou aquilo, porque fulano é de tal lado ou do outro lado, eu estou me furtando a servir. Estou, portanto, furtando daquela pessoa a esperança, o alento que ela poderia ter se eu me convertesse num instrumento de Deus. Daquilo que deveria ser uma casa de acolhimento para todas as nações, eu fiz um covil de um ladrão. Daquele que prefere se entocar ainda no egoísmo e no orgulho a servir. Por isso, covil é uma figura bem interessante. O interesse pessoal esteve acima do desígnio divino. Então, eu furtei de Deus o tempo, porque Ele me deu o tempo com um propósito, servir. Ele me deu os talentos com um propósito, multiplicar. Se eu não o faço, eu me torno o quê?
alguém que furta do próprio Criador, alguém que usurpa do próprio Criador. É isso que Jesus está nos dizer, falando em suma do coração. A grande meta é isso, gente. No dia que conseguimos olhar para cada criatura, seja qual for a sua condição, como irmão, e algo ofertar por meio do coração a ela, então teremos alcançado o templo purificado que é a meta do Evangelho em nós. E é o que o Cristo está operando, viu? Todos os dias ele está derrubando cadeiras e mesas aqui. Todos os dias ele está afugentando animais, ou a nossa animalidade. Todos os dias ele está exortando os escribas e doutores da lei que aqui ainda vivem, convidando-nos a fazer deste recinto uma casa de oração para todas as nações. Sem preconceitos, sem barreiras, sem limites, sempre passar por outras vidas deixando um traço do divino, deixando um rastro de Jesus naquela vida. E aí o que acontece depois? Como era de se esperar, escribas e doutores da lei, os sumos sacerdotes, se reúnem para matar a Jesus. Ora, gente, o que acontece quando a gente quer viver o Evangelho? Resistência. Em dois planos. Resistência exterior. Basta ver todos os que se propuseram a seguir Jesus ao longo dos séculos, enfrentaram lutas, outrora muito maiores. Hoje já são mais amenas. Quais as lutas enfrentamos hoje? Às vezes, a incompreensão de um familiar, de uma pessoa conhecida que não entende ainda os nossos ideais ou propósitos. Às vezes, um sarcasmo ou uma ironia, né? A gente enfrenta isso vez por outra. As perseguições exteriores outrora eram muito mais difíceis. Mas qual a principal resistência a ser enfrentada? Dentro de nós. Existe um padrão no Evangelho que várias vezes se repete. Entre o discípulo, o coração que busca o Cristo, e o Cristo, surge a multidão. Zaqueu em busca de Jesus. O paralítico na maca em busca de Jesus. A mulher hemorroíça em busca de Jesus. O cego de Jericó em busca de Jesus. Entre todos estes, o que apareceu entre eles e Jesus? A multidão. E o que essa multidão representa? Primeiro, no aspecto exterior, a resistência que encontraremos. Num mundo que ainda cultua vaidade e orgulho, ser humilde terá um preço. No mínimo, seremos por vezes taxados de tolos, de ingênuos, por queremos fazer as coisas adequadamente, com a consciência, conforme o dever. Ah, mas todo mundo faz diferente. É a multidão que quer te impedir de seguir ao Cristo. Isso fora, mas principalmente dentro. A multidão de pensamentos, de hábitos infelizes, há muito consolidados, que farão de tudo para abafar o Cristo nascente em nós. Se erguerão entre nós e o Cristo que buscamos, dizendo, mas para que isso? Para que todo esse esforço? Não, volta a fazer aquilo, a sua vida estava tão mais tranquila antes disso. Por que você foi abraçar essa coisa, mexer com esse trem de espiritismo, trabalho, evangelho, acordar cedo, domingo, perder horário de sono? Para que isso? Volta, está tranquilo. Você estava bem antes, a vida estava em paz. Né? A paz do mundo. Não nos enganemos. Quem quer que se propõe a seguir o Cristo, diz Emmanuel, o seu campo íntimo se converterá em zona de batalha. Porque o velho eu erguerá todas as suas armas a fim de, como fizeram aqui, os escribas e os doutores da lei, os sumos sacerdotes, abafar o Cristo que vem, remexer esse templo interno, derrubar os velhos padrões, as mesas, as cadeiras, afugentar a animalidade, renovar a nossa relação com Deus para que não seja mais de interesse pessoal, mas agora de oferta, de entrega total em serviço e em boa vontade na seara do Senhor. Então, a passagem que poderia ser simplesmente analisada do ponto de vista histórico, se foi isso ou não, Jesus pegou um chicote ou não, isso ou aquilo outro, de repente ganha uma plena atualidade para todos nós. Porque vai no cerne do nosso ser, que é a nossa relação com o divino. Tudo mais é moldado a partir disso. E enquanto essa relação e, digamos, essa ambientação mais íntima não forem renovadas, o templo, a começar pelo sentimento,
tudo mais ainda refletirá os velhos padrões que temos adotado há séculos. Uma relação com Deus baseada nas conveniências e nas facilidades, nos interesses e nas comodidades, e que por isso mesmo não nos tem levado à paz tão esperada. Quem busca ainda cambiar valores recebidos para serem convertidos em espiritualidade, busca trazê-los ou transformá-los apenas em mais facilidades na terra, estará ainda fazendo aquele velho modelo de câmbio equivocado que conduz-nos fatalmente a essa condição que André Luiz pôde ver lá no mundo espiritual. Espíritos que lá aportaram, transformados em mendigos, transformados de milionários das sensações em mendigos da alma. Que o Evangelho, portanto, possa realmente chacoalhar-nos o templo interior. Que o Cristo em nós, a ideia do Cristo bem viva em nós, ainda mais amplificada e explicada pelo Espiritismo, possa, enfim, remover mesmo, colocar no chão todas essas mesas e essas cadeiras às quais temos nos habituado, para que então este recinto se faça livre, aberto, renovado, para receber em sua pujança a presença divina. Para que o nosso coração e assim a nossa vida se convertam numa presença de Deus onde estivermos, numa casa de oração para todas as nações. E que tenhamos a coragem, a força, a perseverança de seguir adiante, mesmo sabendo que, principalmente dentro de nós, os velhos escribas, a representarem a vaidade, o intelecto superficial e frio, bem como os sumos sacerdotes, a representarem o interesse pessoal, o orgulho, se erguerão, tentando abafar todo o comedimento, todo o empreendimento do Cristo nascente. Mas aquele que souber perseverar, disse-nos Jesus, este será salvo. Salvo no sentido de encontrar-se-á renovado e transformado como presença viva de Deus e do Cristo no mundo, a converter e a despertar outros corações para o sagrado que nos cerca e para o qual tantas vezes temos estado distraídos ou mesmo cegos. Que o Senhor nos abençoe a todos e que possamos sair daqui com essa proposta, remexidos por dentro, mas também com o tempo cada dia mais purificado. Muita paz e muita luz a todos.